nome é Bruno, tenho 28 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 2 anos. O que estou prestes a relatar aconteceu durante o coma da minha avó. Tudo aconteceu quando ela estava lavando o banheiro e acabou escorregando, batendo sua nuca no vaso sanitário. Ela era viúva e morava sozinha. Várias vezes falamos para ela ir morar com a gente, mas ela não queria de jeito nenhum. Aí acabou que infelizmente aconteceu esse terrível acidente. Ela teve um traumatismo craniano. Quando o médico falou aquilo para nós, eu já comecei a chorar, pois imaginei que minha avó havia morrido. Mas não, ela entrou em coma. Uma esperança surgiu dentro do meu coração. Porém, essa esperança se transformou em um terrível pesadelo. O tempo foi passando. Minha avó não demonstrava sinais de melhora, nem de piora. Ela continuava em coma. Mais de 6 meses se passaram e minha avó continuava da mesma forma naquela cama de hospital. Eu conversava com ela, pois sei que quem entra em coma consegue ouvir a voz das pessoas que estão à sua volta. Então eu tentava manter uma conversa normal, mas me doía quando percebia que a resposta dela era apenas o silêncio. Aquela situação estava desesperadora para mim e toda a minha família. Eu cheguei a questionar meus pais sobre a eutanásia, mas eles são muito conservadores, nem cogitaram essa possibilidade. A minha vida havia virado de pernas para o ar. O que eu não queria era ver minha avó sofrer. E se ela nunca mais voltasse? Por quanto mais tempo ela continuaria assim? Não seria melhor dar a ela um destino, para que sua alma seguisse para outro plano? É um assunto muito polêmico, mas só eu sei o que passei. Quando era minha vez de ficar no quarto junto com ela, já começava a ter crises de ansiedade, pânico. Estava sendo uma tortura, mas precisava ficar lá. Eu procurei alguns exercícios na internet sobre como se controlar em uma hora dessas. Então, quando comecei a ficar ansioso, eu fiz o exercício. Consistia em fechar os olhos, respirar fundo e se desconectar, como se sua alma se desprendesse do corpo. E assim eu fiz. Fui tão profundo nos meus pensamentos que até o barulho do monitor cardíaco foi ficando abafado, até que sumiu. Eu então abri os olhos. De repente, tudo à minha volta estava escuro e em tom azulado. Era o quarto do hospital, mas parecia ser uma dimensão diferente. Então eu olhei para trás e vi meu corpo deitado na poltrona. Não estava entendendo. De repente, olhei para a cama em que minha avó estava e tomei o maior susto. Vi uma criatura negra com 6 pernas que se apoiavam na parede. A criatura estava acima da cabeceira da cama. Sua cabeça era pequena, parecia uma aranha gigante na parede. Em sua boca entrava uma espécie de canudo de fumaça preta, e essa fumaça parecia estar saindo da boca da minha avó, como se aquela coisa estivesse sugando sua vitalidade. A criatura estava envolta em uma fumaça muito preta. Quando ela percebeu que eu a estava observando, me olhou com seus olhos grandes e amarelos e mostrou seus dentes brancos e pontiagudos. Nessa hora eu me assustei e acordei na cadeira novamente. Parecia que tinha saído de um pesadelo. Tudo tinha voltado como era antes e nada havia na parede. Mas quando olhei para minha avó, senti a mesma energia de quando olhei a criatura.
restava dúvidas. De alguma forma eu saí do meu corpo e em outro plano vi uma entidade que estava sugando minha avó. Rapidamente eu peguei meu celular e procurei alguma coisa sobre sugadores de alma e acabei encontrando. Existem entidades que nunca foram humanas, que se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas que estão entre a vida e a morte para sugar seu último sopro de vida. Às vezes isso nunca acaba, e ela se agarra à alma da pessoa como um parasita, a deixando em coma por muito tempo. Era o que estava acontecendo com minha avó, tinha certeza. De alguma forma eu vi aquela coisa. Coitadinha, tanto tempo sofrendo, sendo sugada por um parasita. Eu tentei contar para meus pais, mas para variar, não acreditaram em mim. Eu não sabia mais o que fazer. Então fui até a igreja e contei tudo a um padre. Ele disse que ia dar à minha avó a extrema unção. É uma espécie de ritual realizado com óleo bento quando a pessoa está à beira da morte, para que sua alma se desapegue de tudo e siga seu caminho. Pedi ao padre para que não contasse aos meus pais o que tinha dito a ele. Nós então voltamos ao quarto da minha avó e ele fez a oração e passou o óleo na testa dela, fazendo o sinal da cruz. Nessa hora um arrepio percorreu meu corpo e o do padre também. Tivemos calafrios e a lâmpada do quarto estourou. Nesse exato momento, o monitor cardíaco parou de marcar os batimentos. Minha avó finalmente descansou. Eu abracei o padre e chorei muito, o agradecendo pelo que tinha feito. Por mais que gostemos e queiramos que pessoas próximas continuem vivas ao nosso lado, chega um momento que devemos pedir a Deus para que Ele cuide da alma da pessoa da melhor forma. Nós nunca sabemos a batalha espiritual que a pessoa está enfrentando para poder se desprender desse mundo. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.